Oi, tudo bem, gente? Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Luísa Ribeiro, sou advogada e também hoje eu exerço o mandato de vereadora lá na Câmara Municipal de Campo Grande. Falo lá porque estou a alguns quilômetros da Câmara nesse momento. E a gente tem feito a partir de fevereiro, na verdade o mandato eu comecei a partir de fevereiro porque entrei em substituição da Camila Jara, que é a nossa candidata, que é a nossa deputada federal, também é pré-candidata a prefeita de Campo Grande nesse momento. E aí nós chegamos lá em fevereiro e tentamos retomar algumas lutas que a gente acha bem importante fazer aqui na cidade, que são originárias também de outro momento que nós estivemos lá na Câmara Municipal de Campo Grande na condição de vereadora, que foi entre os anos de 2013 e 2016. Claro que a cidade muda, que o país muda, que a dinâmica é outra, são mais de 10 anos, mas muita coisa ainda está na mesma condição, vamos dizer, que a cidade não avançou. E é muito preocupante isso mesmo, porque a gente percebe Campo Grande uma cidade estagnada, especialmente no que se refere às obrigações do serviço público e especificamente do serviço público municipal. Então, por exemplo, lutas que há 10 anos a gente começou a tratar, que é, por exemplo, da educação infantil, ou seja, da garantia para todas as crianças de vaga na educação infantil, é uma luta que até agora não está resolvida, né? E o pior de tudo é você ouvir, muitas vezes, das pessoas que são responsáveis pela educação infantil aqui de Campo Grande, ouvir dizer absurdos do que, nós nunca vamos zerar a fila de espera para vagas na educação infantil, porque as mulheres não param de ter filhos. É incrível falar, mas é verdade. Eu, esses dias, estava ouvindo rádio e aí uma autoridade municipal foi entrevistada e o entrevistador disse: escuta, mas e como é que nós vamos resolver o problema de falta de vagas para a educação infantil? E aí a pessoa, que é a pessoa lá da CEMED, respondeu que era um problema acabar com a falta de vagas porque as mulheres não paravam de ter filhos. Às vezes, além disso ser uma ofensa, né, direta às famílias e às mulheres, né, até parece que a gente é a causadora dos problemas de falta de vaga na educação infantil. A realidade é que Campo Grande há muito tempo não abre novas vagas para as creches, né? A gente fala Escola Municipal de Educação Infantil, que são as EMEIs, mas para aquele período que a criança precisa estudar, que tem de 6 meses até 3 anos de idade. É um período super importante para a criança, para os pais também, porque toda criança, a gente sabe, se não está na barriga da mãe, está no peito, se não está no peito, está na mãozinha, porque ela precisa de cuidados, as crianças são pequenas, né? Requer que uma pessoa esteja o tempo todo atenta a elas, cuidando, e também a gente sabe que a criança tem a oportunidade da educação infantil para o seu melhor desenvolvimento. E aí nós estamos com essa pauta completamente atrasada aqui na cidade. Só para vocês terem uma ideia, se você pegar entrar no site, dá um Google aí e entra no site da CEMED, você rola a tela e vai encontrar lá um banner dizendo as vagas da educação infantil, como está o cadastro de espera. E a gente acha uma lista de espera com mais de 8.736 crianças. Então, assim, essas são as crianças que os pais, as mães, enfim, os avós foram até a CEMED, fizeram a inscrição da criança em busca de uma vaga e não foi atendida. E aí, até por determinação legal de uma norma que fui eu a provocadora no outro mandato que eu exerci, a CEMED está obrigada a publicar essa lista todos os anos quando termina a fase de matrículas. Então, assim, uma dessas lutas são esse exemplo que eu disse, que a cidade não avançou, né? Então, a gente está novamente provocando o debate sobre isso. Vamos realizar no dia 28 agora de agosto um grande encontro para tratar sobre essa questão. Vem para cá a Rita Coelho, que é uma especialista e responsável pela educação infantil no Ministério da Educação. Vamos trazer também o secretário estadual de Educação, o secretário municipal de Educação, vários representantes de organismos que defendem o direito à educação infantil.
e a gente precisa, né, que essa pauta seja urgentemente discutida, provocada, porque nós precisamos imediatamente de pelo menos umas 40 novas escolas de educação infantil. E isso não é uma pauta absurda, é uma pauta muito concreta. É absurdo falar que a criança pode esperar que o poder público se organize para dar oportunidade dela na educação infantil, porque a bem da verdade, quando chegar esse momento dela, ela, assim, se ela se matriculou agora quando ela tem 6 meses de idade ou 1 ano, se a administração for construir a vaga para ela só daqui a 4 anos, essa criança já perdeu a oportunidade da educação infantil. Então isso aí é muito grave no desenvolvimento dela, além de representar a risco mesmo, né, a integridade da criança, porque a gente sabe que os pais têm que trabalhar, muitas vezes não tem que deixar onde deixar a criança com segurança, e aí deixa com uma pessoa, um tio, um avô, um padrasto, uma pessoa que se descuida e a criança acaba sofrendo violência grave. E a gente sabe que os indicadores de segurança pública apontam que Mato Grosso do Sul é um dos campeões em violência sexual, especialmente contra a criança. Então, essas políticas, por exemplo, parece que estavam, né, esquecidas, mas exige da gente, do nosso mandato, reforçá-las, né, colocar de novo na pauta e juntar gente e força política para trazer a solução. Mas aí, durante esse primeiro semestre, a gente também fez algumas discussões bem relevantes nessa questão da proteção à criança. Eu não sei se vocês se lembram daquele caso da Sofia, aquela menina que foi morta, enfim, com 2 anos de idade, de uma forma bastante cruel, né, pelo pai e pela madrasta. E aí isso tudo foi mobilizador para uma audiência pública que discutiu o funcionamento da rede de proteção à criança e adolescente aqui em Campo Grande. E aí ouvimos muitos responsáveis, tanto do governo do estado como da prefeitura, desses órgãos que formam a rede. E, claro, que já questionamos a ilegalidade que tem no cumprimento da norma que determina que Campo Grande tenha que ter, no mínimo, 9 conselhos tutelares, cada conselho tutelar com 5 conselheiros, e Campo Grande patina ainda com 5 conselhos tutelares, e é lógico que isso não enfrenta a necessidade da cidade. Então, conversamos sobre isso, fizemos uma audiência pública para discutir sobre essa questão. Também fizemos uma audiência bem interessante sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Trouxemos a ideia de como que esse remédio pode ser muito importante para vários tipos de doenças e tal, mas além dessa informação, a gente discutiu a forma do acesso. E uma das maneiras que a gente defende o acesso é através do plantio controlado por associações que são autorizadas pelo poder público, né? Hoje a maioria são autorizadas pela justiça, porque isso não é feito pelo poder público, então a entidade tem que ajuizar a ação. Mas a gente acha que fazer isso de forma associativa, né, buscar o remédio através dessas associações, e essas associações fornecem através de um plantio e de um cultivo feito, controlado pelo poder público, nós temos um remédio muito mais barato e, portanto, muito mais acessível. Lá foi informado na audiência pública que se você comprar isso na farmácia, importado, o mesmo remédio custa R$3.000, a mesma quantidade, o mesmo frasquinho, vamos dizer, e comprado na associação, isso custa R$300. Então, há uma diferença muito grande, a gente debateu sobre isso e foi bem legal, foi bem para todo mundo entender que isso é necessário. E nós falamos sobre a questão da revogação do ensino médio, que também é uma preocupação importante. O ensino médio trouxe modificações de uns anos para cá, mas que na verdade foi uma experiência que precarizou o ensino médio, então não faz sentido você tirar matérias que são importantes para o aluno se desenvolver e ficar melhor nos seus estudos posteriores, que é na faculdade. Então, essa ideia de colocar um ensino profissionalizante, reduzir a carga horária das matérias como português, história, filosofia, sociologia, isso também prejudica muito o ensino e os jovens. Então, nós recebemos lá, fizemos uma aula pública que foi muito interessante,
ouvimos professores, especialistas, enfim. E também tratamos sobre as pessoas que vivem em situação de rua. Aqui em Campo Grande é um horror também essa situação. E o mais grave, o que a gente discutiu, foi como que o Estado, né, as forças policiais, tanto do município como do Estado, acabam sendo agressoras das pessoas que estão nas ruas. Então, a gente fez uma audiência pública para dizer, olha, quem está na condição de morador de rua, ele precisa ter a garantia da sua segurança, da sua integridade física, como qualquer outro cidadão. E não o contrário, ele ser agredido por uma força policial, que nem a gente viu relatos lá de pessoas que foram agredidas pela guarda municipal ou por policiais da polícia militar, enfim. Então falamos bastante sobre isso também. E discutimos a educação e a saúde para as pessoas com deficiência aqui em Campo Grande. É um verdadeiro abandono as políticas públicas destinadas a garantir saúde para as pessoas com deficiência e educação, né? Nós temos uma crise aqui na cidade no fornecimento de insumos, de remédios, de equipamentos que são necessários para as pessoas com deficiência terem uma vida mais digna, como fraldas, como suplementos alimentares. Os pais só conseguem esses materiais quando eles têm que entrar na justiça. Então o pai vai no médico, pega o atestado, daí ele vai na defensoria pública, a defensoria ingressa com a ação, obtém a liminar, aí o pai leva ou a mãe leva essa liminar lá na prefeitura, e aí a prefeitura começa um processo de licitação que demora 1 ano para fazer a entrega desses mínimos, né, para a pessoa com deficiência que tem necessidade. Então é um absurdo, é uma desumanidade. E não adianta o poder público falar pra gente que é porque eu não tenho condições de fazer a licitação não apareceu fornecedor, porque a gente sabe que tudo isso é, na verdade, uma maneira de não atender as pessoas com deficiência, as mães e as famílias, em prejuízo delas mesmas, da dignidade da vida delas, e para fazer economia para o poder público, porque não tem qualquer outra justificativa, não tem nada de complexo nisso. Agora mesmo a prefeitura está fazendo uma licitação super complexa de sistemas, de arrecadação tributária e tal, e a licitação vai ser feita por pregão, que leva menos de 20 dias entre o início e o fim. Então não se justifica, né? O que justifica desculpa falar, mas a crueldade, o desrespeito, né? A falta de consideração com a dignidade das pessoas que têm deficiência. E também discutimos o problema da Secretaria de Educação garantir às pessoas com deficiência, ao aluno da rede municipal de ensino, que é pessoa com deficiência, o efetivo acesso à educação. A verdade é que essas crianças não têm o apoio pedagógico especializado que está determinado como direito na Lei Nacional de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e isso também é por uma decisão política de economia, né? Só para vocês terem uma ideia, Campo Grande tinha um programa muito respeitado de educação inclusiva, que a gente chama assim, a educação para os alunos com deficiência, mas em 2018 o prefeito que estava na época, o Marquinhos Trade, fez questão de desmanchar esse programa. Então ele assim, nós tínhamos mais de 1.200 professores especialistas em educação inclusiva, e para economizar, porque cada professor desse para 20 horas custava na época uns 3.000 e 4.000 reais de salário, né? E a prefeitura queria economizar, então ela demitiu os professores de nível superior para contratar técnicos de nível médio, e isso é um absurdo, porque quem faz a educação é o professor, não é a pessoa de nível médio. A gente tem todo o respeito pelo auxiliar, mas não é o auxiliar que vai garantir o direito da criança com deficiência à educação. Então nós discutimos isso, provocamos a Secretaria de Educação, enfim, eles atenderam de certa forma o nosso pleito, porque abriram um processo seletivo para contratar professores especialistas, enfim, mas não atendeu plenamente, né? Também fizemos uma discussão bem interessante sobre o impacto do racismo estrutural na saúde da mulher negra. E tem gente que diz assim, nossa, mas nós precisamos discutir isso? Claro, primeiro que a gente precisa discutir o racismo estrutural e o impacto dele
em todas as coisas da vida, né? Porque se a gente negar que o Brasil tem uma perspectiva em relação às pessoas negras, de preconceito, de discriminação, e a raiz disso tá lá naquele momento que o Brasil fez a utilização, né, do escravismo da pessoa negra para o seu desenvolvimento, que foi uma crueldade inaceitável, né, e fez isso durante 300 anos e da maneira mais perversa que a história pode retratar e todos nós conhecemos. Se a gente não acreditar que todo esse movimento fez e ainda faz efeitos contra as pessoas negras em nosso país, e aqui em Campo Grande em particular, então é negar a realidade. E aí nós achamos que era importante, no mês da Mulher Negra e Caribenha, que a gente comemora esses dias, no mês de julho, nós realizamos um seminário que chamou Impacto do Racismo Estrutural na Saúde da Mulher Negra. E a gente ouviu relatos absurdos, assim. Sabe aquela coisa do médico na hora do parto, ou na hora de uma cirurgia, reduzir a prescrição para a anestesia com a tese de que a mulher negra aguenta mais dor? Então, assim, é muita crueldade. Uma professora da universidade que esteve com a gente nesse debate, a Thaís, que é doutora e tal, ela disse o seguinte: ó, se eu for num estabelecimento de saúde sem me identificar quem eu sou, que eu sou professora da universidade e tal, geralmente os médicos atendem as mulheres negras mais rapidamente do que a mulher branca. Então, é na verdade muito importante discutir o impacto do racismo estrutural em todas as áreas da vida humana, mas também sobre essa questão da saúde foi importante falar naquele momento. E também realizamos um seminário sobre o tombamento, que dá muita polêmica aqui nessa cidade, está uma discussão bem forte, porque nós fizemos um projeto de lei, foi apresentado por mim, mas depois rapidamente foi assinado por mais 8 outros vereadores, e nós queremos com esse projeto de lei garantir a proteção do Parque dos Poderes, do Parque Estadual do PROS e do Parque das Nações Indígenas. Esse projeto de lei não foi assim uma ideia original minha. Eu participo de alguns movimentos na cidade, como o SOS Parque dos Poderes e os Amigos do Parque dos Poderes. São grupos que se organizam em torno da defesa desses 3 parques aqui na cidade, contra o desmatamento, enfim. E aí nós, estudando lá, vimos que a melhor coisa seria propor uma lei municipal de tombamento desses 3 parques, porque o instrumento do tombamento é um instrumento legal que garante a preservação, né? E esse seminário foi muito emblemático, foi muito bacana, porque a gente ouviu várias contribuições, pessoas inclusive que foram construtoras daqueles parques. E ouvimos também, por exemplo, o presidente do IFAM, que trouxe uma visão para a gente bem técnica sobre a importância do tombamento e como, ao contrário do que alguns falaram lá, o tombamento precariza a propriedade, né? Porque quando tomba, aquilo fica abandonado e tal. Não é verdade. O presidente do IFAM trouxe indicadores para a gente que demonstram que é o contrário, é o tombamento que garante a preservação daquele bem. Então, é importante a gente manter mobilizado em torno dessa proposta de lei, porque o governo do estado e o Tribunal de Justiça que querem construir mais edifícios lá no Parque dos Poderes e só podem fazer isso desmatando, eles são contrários ao tombamento, porque sabem que o tombamento vai inibir, proibir, impedir esse desmatamento. Então, a gente fez mais ou menos essas discussões por enquanto lá, propusemos alguns projetos de leis, aprovamos uns, outros ainda pendem de aprovação, e a gente está no rumo de fazer outras discussões, a gente sempre fica percebendo como é que a cidade está se movimentando, mas nesse semestre que se inicia agora, a gente quer discutir bem fortemente a questão do transporte coletivo urbano. Já começam as discussões sobre aumentar a tarifa, e a gente não precisa só discutir a tarifa, a gente precisa discutir esse modelo do transporte coletivo aqui em Campo Grande. O modelo é mais ou menos o que se faz no Brasil inteiro. A prefeitura contrata uma empresa concessionária, ela tem o exclusivo direito de
de fazer a exploração desse serviço de transporte e isso não é bom, né? Já que nós estamos num país capitalista, a concorrência ajuda, mas na verdade quando é para dar lucro para algumas empresas, aí a ideia é que possa ficar só com um conjunto de empresas e eles fizeram um consórcio, então a gente não tem concorrência e a ideia da gente é inicialmente acabar com esse privilégio da concessão só para um consórcio, criar uma empresa municipal de transporte coletivo que passe a operar linhas aqui em Campo Grande, em concorrência mesmo com o consórcio, mais que isso, passe a operar as linhas que não são interessantes para o consórcio, mas que são interessantes para a cidade e que a gente faça isso com base nesse modelo chamado de tarifa zero, ou seja, sem a tarifação, né, que a gente financie esse transporte coletivo de uma outra maneira. Isso tem funcionado em algumas cidades bem interessantes e a gente quer fazer essa discussão aqui em Campo Grande. Bem, ainda falando do meio ambiente, que é uma pauta que a gente gosta muito de trabalhar, nós propusemos, vamos discutir esse semestre, a cidade livre de agrotóxico, né? A gente quer criar um calendário na perspectiva de Campo Grande ser uma cidade que tenha produção, seja na agricultura, no extrativismo, na pecuária, sei lá, livre completamente de agrotóxico, porque o agrotóxico é veneno, né? Não é defensivo, na verdade prejudica a saúde das pessoas e nós formulamos um projeto de lei que visa ter uma cidade livre desse agrotóxico. Não é uma discussão fácil, a gente sabe que é uma discussão bem difícil, bem interessante, mas é importante a gente falar sobre isso, né? A gente sabe que o uso exagerado desse tipo de veneno faz mal à saúde das pessoas, faz mal à água, faz mal aos animais e a gente tem que saber que vida que a gente quer ter. Se a gente quer ter uma vida cheia de doenças, cheia de problema de saúde, ou a gente quer ter uma vida mais saudável. Então a gente está disposto a abrir essa discussão lá na Câmara. E todo mundo vai falar, meu Deus do céu, mas é fácil? Não, não é fácil levar esse tipo de discussão, mas é importante. E uma coisa bem legal é que o projeto de lei, que também foi de minha autoria, que criou a frente parlamentar lá na Câmara para acompanhar a implantação da Rota Bioceânica, foi aprovado essa semana. Está composto lá por essa frente parlamentar está composta por 9 vereadores e a gente tem muita tarefa e a minha maior preocupação, claro que os impactos econômicos, as coisas boas que vão vir para cá, a gente quer acompanhar e vai ser muito legal, porque Campo Grande, nessa Rota Bioceânica, é uma das cidades que tem mais transformações, mas a nossa grande preocupação, e é por isso que a gente quer estar acompanhando de perto, é saber como que as populações mais pobres que vão ser atingidas por esse grande projeto, como é que elas vão se inserir ou elas vão ficar à margem de novo, né? Então, nós estamos organizando os grupos lá desde a Moreninha, de moradores, de lideranças, desde a Moreninha, ali passando pelo Jardim Centro-Oeste, Los Angeles, Jardim das Meninas, outro núcleo ali no Grande Lajeado, um grupo lá no Pênfico e outro ali para a Copa Vila 2, que são uma região que vai sofrer muito a influência dessa rota. Como é que essas populações vão ser beneficiadas? Então a gente quer negociar com os grandes investimentos que vão vir para cá, equipamentos públicos necessários. Só para vocês terem uma ideia, o Grande Lajeado agora que está colocando parcialmente esgoto. E 98% do esgoto tratado daqui de Campo Grande é tratado lá no Lajeado, numa estação de tratamento de esgoto que fica lá. Então, assim, eles dão uma contribuição importante para a cidade, mas não recebem nada em troca. Então, é uma população que não tem asfalto, que falta vaga em escola infantil, falta vaga na escola de ensino médio e também do ensino fundamental, falta saúde pública. E a gente quer aproveitar esse momento, que é um momento de grandes investimentos, para negociar
com tanto a prefeitura como o governo do estado e as empresas privadas que vão fazer os investimentos lá nessa região. Mas para isso é preciso mobilizar as pessoas, e essa frente parlamentar vai ter entre os seus papéis o papel de organizar, ajudar a organizar as pessoas que vivem naquela região para que a gente tenha condições de fazer essa negociação. Bem, gente, então é mais ou menos isso que a gente está fazendo lá desde o primeiro semestre. Tem muita coisa. Por exemplo, a gente aprovou um projeto de lei bem legal, que é o que declara a Campo Grande a capital do turismo de observação de aves. Parece que é um projeto simples e tal, mas ele fala muito com a cidade que a gente quer ter, né? Campo Grande é uma cidade arborizada, é uma cidade que é tida como uma das cidades árvore do mundo, ou seja, a gente tem esse título já por 4 vezes, mas se a gente precisa criar instrumentos para preservar essa condição que Campo Grande tem, e um deles é estimular o turismo de observação de aves, porque onde tem árvore tem aves, né? E a gente já tem esse turismo, é um turismo que acaba ficando aqui na cidade, 3, 4 dias na observação de aves. As pessoas param por aqui, tem grupos internacionais, grupos nacionais que vêm para cá, e é muito bacana. Então, fazer com que Campo Grande tenha esse título ajuda para que fortaleça esse turismo, que é o turismo que a gente quer, que é o turismo de contemplação, é o turismo que está integrado com o meio ambiente, não é o turismo que explora só o meio ambiente, mas é o turismo que conserva, né? Então, essas coisas que a gente está fazendo lá, e a gente quer que você, no seu dia a dia, tenha o nosso mandato como uma porta de entrada dos debates na Câmara Municipal, das questões que são mais relevantes, né? Seja para uns grupos específicos, mas também seja para as pessoas em geral. O mandato de vereador, de vereadora tem que servir a isso, né? Tem que servir como interlocução e locus, né? Do debate das questões mais importantes da cidade. E então manda pra gente, manda por esse canal aqui que você está assistindo as suas sugestões, manda em vídeo, enfim, como você quiser. E a gente vai falar com você e entender o que você está propondo. Por exemplo, nós recebemos das mulheres uma reivindicação muito legal. Também estamos sempre na luta das mulheres, né? Luta feminista e tal. E elas nos provocaram para que a gente apresente, e nós já apresentamos o projeto de lei que garanta o investimento paritário entre os gêneros dos recursos públicos destinados para as modalidades de esporte. Então, a ideia é que se vai dinheiro pro esporte, sei lá, masculino, na modalidade do futebol, do vôlei, sei lá, tem que ir também na mesma proporção para os esportes femininos. Claro que você não precisa ser a mesma modalidade, mas que a gente garanta que na conta final dos recursos públicos investidos no esporte, a gente tenha o mesmo valor investido para os esportes femininos e para os esportes masculinos. E isso veio como uma sugestão das mulheres que são atletas, que estão nos campos de futebol da nossa cidade. Então traz para cá também a tua sugestão, a tua ideia, a tua reivindicação, a sua reclamação, e a gente vai tocando por lá, pela Câmara, pelo plenário da Câmara, pelos instrumentos que a gente tem no Legislativo, e a gente também vai pelas ruas da cidade mobilizando as pessoas em torno dessas transformações que a gente precisa fazer. Um beijo, obrigada, tchau!